gostei. Gente, eu tô aqui com a Clara Gurjão, uma cantora da nova geração, mas que tem feito muita música por aí, tá fazendo um super barulho, um grande talento, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto quando a gente estava na Suécia. Você esteve lá como intercambista, né? Sim. Prazer enorme ter você aqui. Prazer é todo meu, uma Bacana. grande felicidade, uma honra. Obrigada pelo convite. Clara, a ideia aqui desse programa é exatamente a gente conhecer um pouquinho do seu trabalho, como é que você chegou onde você está, que você está com um disco na praça, um disco super bacana que chama Ela, né? Super bem produzido, bem tocado, bem cantado. Obrigada. E com uma produção também de uma produção gráfica muito bacana, assim, me impressionou muito quando eu vi aquela foto da capa. Eu falei, opa, que descasso. Legal, eu fiquei feliz de ver esse trabalho. E conta um pouco assim da sua história, assim, por que você resolveu fazer música, resolveu cantar e tocar e compor? Olha, foi um caminho, né? Uma coisa veio vindo de cada vez. Primeiro veio o violão, mais ou menos com uns 14 anos, comecei a tocar violão e, tipo, o meu lance era tocar músicas dos Beatles. E tinha um violão encostado lá em casa do meu pai. E aí eu peguei e comecei a aprender os primeiros acordes, e aí o meu lance era violão no início. Aí depois de um tempo eu comecei a cantar, porque eu sempre ouvi canção dentro de casa e cantava muito sem compromisso, sem sentir como uma atividade, assim, como ser musicista, ser cantora. Aí eu comecei a cantar e foi fluindo muito naturalmente, assim, não foi uma coisa que foi pensada. Mas peraí, desculpa, quando você estava no violão, você pegou o violão primeiro já de cara sem cantar? Sem cantar. Só acompanhando outras pessoas? Sem cantar, eu ficava tirando música, gostava de ficar trocando ideia. A gente ia num sarau, eu morava em São Paulo nessa época. Aí tinha muitos saraus, tinha outros colegas da escola que tocavam também, a gente ficava trocando música. Mas aí com o tempo eu comecei a cantar junto também. O interesse no início não era no canto, mas naturalmente foi chegando. E a coisa da composição foi um pouco depois. Com os 18, 19 anos, eu comecei a ter esse desejo de compor. Eu sempre escrevi muito, eu sempre fui muito ligada à literatura, ao texto. Eu cheguei a cursar um período de faculdade de letras, então sempre gostei muito disso. Eu escrevia poemas, textos, sempre fui muito ligada na palavra. E comecei a trazer isso pra música com mais ou menos essa idade, 18, 19... E aí, daí pra frente que eu comecei a encarar o que eu fazia como ser músico, musicista, né? E aí a coisa foi tomando uma outra proporção, que antes era uma coisa mais informal, uma coisa mais de prazer, de brincadeira, mas aí foi tomando uma proporção mais séria, digamos. Mas foi aí que você resolveu fazer a Unirio, fazer a universidade, estudar música a fundo? Foi, quando tava naquele período de terminando o colégio, eu sabia na minha cabeça que eu queria estudar música na faculdade. Mas ainda não tinha nem muita noção de como era a faculdade de música, do que eu queria profissionalmente. Eu só sabia que era o que eu sabia fazer, o que eu gostava de fazer, então... E aí fui fazer, com 19 anos eu entrei na Unirio, fui fazer o curso. E você não tinha base nenhuma ainda? Não, eu tinha sim, porque eu estudava de maneiras diversas, assim, ou por conta... O começo foi bem autodidata, mas depois eu comecei a procurar aulas particulares, cheguei a fazer conservatório lá em São Paulo, uma época, e aí fui criando uma base, mas uma base meio difusa, assim, pegando um conhecimento de cada lugar e juntando, e eu era muito, muito empenhada, assim, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito dedicada. E aí entrei na faculdade de música, mas eu entrei assim muito verde, sabe? Eu não sabia nem o que vinha pela frente. Muitas águas correram de lá pra cá. Foi muito bacana porque a gente tem lá na universidade que eu dou aula lá em Örebro, né, na universidade que eu dou aula na Suécia, a gente tem esse programa de intercâmbio com a Unirio aqui no Rio e com a UNB em Brasília. Então muita gente daqui do Rio foi estudar na Suécia, muita gente da Suécia veio estudar aqui no Rio. Sim. E a Clara foi uma das alunas aqui da Unirio que foi para a Suécia fazer o intercâmbio. Né? Isso já tem alguns anos. Foi em 2012. 2012. E foi lá que eu conheci a Clara e fiquei super impressionado já de cara quando eu te vi cantando. Achei super... assim, já tinha uma cancha de cantar, mas lá com certeza você ganhou muita experiência, porque lá... A escola dá uma estrutura de você estar fazendo show toda hora, de estar cantando, de estar se aperfeiçoando. Não, eu digo que ali foi aquele ponto-chave que mudou o meu rumo, sabe? Porque eu acho que foi o período da minha vida em que eu mais me dediquei à música, assim, de uma maneira muito profunda, sabe? E não só
pela faculdade, por ter tido aula com professores maravilhosos, como você, como o Hans, e como todos os professores que eu tive lá trouxeram uma outra perspectiva para o meu trabalho, um outro olhar, né? Isso foi muito importante. Mas além da parte acadêmica, né, de estudo, teve a minha parte de experiência pessoal mesmo, assim, de como eu cresci e como eu tive um caminho de autodescoberta que foi muito importante para eu começar a pensar, por exemplo, no meu primeiro disco, que era uma coisa que eu nem pensava muito em fazer, assim, não era uma coisa que bacana. E aí, a partir do momento em que eu já tinha mais ou menos essas primeiras ideias e algumas ideias de arranjo por já estar tocando essas músicas há algum tempo, e aí eu me juntei com o Danilo Andrade, meu parceiro, você conheceu, ele foi até lá na Suécia. A gente se juntou e nos unimos a mais 2 produtores, o Cassim e o Marcelo Costa, baterista, e o Cassim, baixista, produtor musical. E a gente formou uma célula, assim, a partir da qual a gente foi pensando a ideia inicial do CD, a sonoridade que a gente queria. E aí fomos convidando os outros músicos aos poucos para ir somando, assim, ao time. Mas uma coisa desse CD interessante, diferente para mim, foi que eu tive a oportunidade pela primeira vez de fazer um trabalho com banda, sabe? Com formações grandes, algumas músicas têm sopros. Tem sopros, eu ouvi. Então, isso foi muito bom, porque eu tinha muito um trabalho de voz e violão, coisas mais intimistas, assim. Eu era muito vista até como uma artista mais do voz e violão, sabe? E só que isso não me preenchia 100% no que eu queria dizer musicalmente. Nem se representava de fato, talvez. Não me representava 100%, representava uma parte de mim, né? Mas eu gostaria de mostrar um outro lado. Então, o fato de eu ter podido trabalhar com uma formação maior no disco foi muito uma realização musical, assim, muito grande pra mim. Bacana. Eu não sei se eu vou falar umas coisas que eu senti, assim, eu não sei quais são as suas influências musicais, mas quando eu ouvi o disco, assim, me deu é difícil falar, porque me deu uma sensação de estar ouvindo um trabalho novo que tivesse alguma coisa a ver com a Rita Lee. Engraçado, não sei porquê, mas eu ouvi o disco e falei, pô, isso está me lembrando a Rita Lee, assim, o espírito da Rita Lee, mais até do que o timbre, os arranjos, nada disso. Mas aquele espírito da Rita Lee, um espírito alegre, uma coisa, o disco tem uma coisa de ser... meio brincalhona. Meio brincalhão, meio alegre, assim, então... Eu lembro que quando eu vi o disco a primeira vez, ouvi no Spotify, que é a plataforma da gente ouvir música hoje em dia, o YouTube, o Spotify. Sim. E aí eu lembro que assim, na hora me bateu, eu falei, pô, mas que bacana, esse disco tá me dando assim uma lembrança boa de quando eu ouvi um disco novo da Rita Lee, sabe? Me deu a mesma sensação bacana. Eu acho muito curioso isso, porque não é a primeira pessoa que me diz isso. Várias pessoas estão encontrando essa identidade assim com Rita Lee. E é uma coisa que me alegra muito, porque eu adoro a Rita, sou super fã dela, acho ela fantástica. Mas não foi uma coisa premeditada, não foi uma influência que eu tivesse consciência, sabe? Porque assim, eu posso citar algumas influências que eu tive de MPB, então eu cito muito Caetano, Gil, coisas que me formaram, né, enquanto musicista. E a Rita, eu sempre ouvi desde pequena, mas eu não tinha consciência do quanto ela poderia estar aparecendo no meu trabalho. E depois que eu lancei o disco, várias pessoas vieram falar isso pra mim. E eu amei, né? Olha só. Porque eu acho que ela tem uma irreverência, uma ousadia artística que me interessa muito. E uma coisa... um olhar feminino sobre as coisas, mas um feminino irreverente que foge desse lugar comum do feminino mais mulherzinha e tal, que eu acho sensacional. Então fico super feliz das pessoas identificarem isso. Eu achei bacana, fiquei reparando também algumas coisas, por exemplo, na letra do Muito que a gente faz, é uma letra, se você pensar, uma letra literalmente de um homem falando para uma mulher, né? Gata, você é muito, e falando, mesmo que parecesse ser modesto, não modesto. Tudo no masculino. É tudo no masculino, né? E você manteve o masculino, que eu achei super legal. E depois também eu vi, pô, se mudasse também não ia rimar, porque modesto, juro que eu não presto. Aí modesta, jura que eu não presto. Ia ficar estranho. Geralmente eu não mudo o gênero das músicas quando eu canto, assim, uma música que tá com eu lírico masculino. Geralmente eu gosto de manter... Sei lá, mas por uma questão de preservar a ideia original da música. Gostei disso. E de vestir um personagem mesmo. Eu posso estar cantando aqui e vestir um personagem. A gente é um pouco ator, né? Totalmente. Cantando, a gente... Os músicos, de maneira geral, eu acho que os cantores talvez mais,
tem essa coisa de incorporar personagens. E isso, eu gosto muito disso. Então eu acho super interessante eu ser mulher e estar cantando uma coisa no masculino. Eu sempre fiz isso. Como o Chico fez várias que exatamente, são, exatamente. Inclusive na composição. Eu tenho composições que tem eu lírico masculino, assim. Eu acho interessante essa brincadeira, essa troca. Clara, você é uma artista dessa geração digital. O valor comercial do CD está muito diluído. Ele quase que funciona como um cartão de visita, né? Claro que a música que você faz, essa não perdeu valor. Vamos dizer, o formato da gente colocar a música no mercado é que mudou muito. Então, hoje em dia o CD já não é mais a forma de botar um trabalho no mercado. Todos nós, de todas as gerações, temos que nos adaptar a esse mundo novo, né? Mas você que já assim, começou a tua carreira nesse mundo, fala um pouquinho como é que você tem assim, alguma estratégia, algum plano, como é que você trabalha nesse mundo digital? Assim? Eu acho que nos dias de hoje o que vale mais é a diversidade, assim, a diversidade de formatos que você oferece. Então, é claro que o digital ganhou um espaço imenso e você não pode estar fora disso se você quiser estar no mercado, se você quiser mostrar sua música para as pessoas. Então, o meu CD está em todas as plataformas de streaming, está na internet. Mas eu acho que, apesar do CD, por exemplo, ter perdido o espaço dele, ainda tem um nicho que ainda consome o CD. E, além do CD, tem um vinil também hoje em dia, né? Ah, sim. Que eu não lancei o meu CD, o meu disco em vinil, mas tem uma galera lançando e é um mercado que anda crescendo, porque eu acho que tem uma parcela das pessoas que gosta de música que tem o prazer do produto, da arte, né? Do disco, de poder ver o encarte bem feito, de saber a ficha técnica. Eu sinto que o mundo digital, o que mais hoje em dia, isso tem que mudar, tem que evoluir, né? O que mais acontece, assim, o pior de tudo é você não ter uma ficha técnica, cara. Isso eu acho um pecado, é um absurdo, você né? Você não saber quem tá tocando, você não saber... Isso aí Cara, isso aí é perder uma informação tão importante, porque eu cresci rato de ficha técnica. Sim. Sacou? Eu não sei se você... Talvez você tenha tido também, isso também. Eu tive. Eu cresci no auge do CD, né? Então, assim, eu tinha muito CD e eu gostava de ver a ficha técnica, ler as letras das músicas, cantar junto. Eu cresci no vinil, né? Então, por exemplo, teve vários artistas, vários músicos que eu conheci pela ficha técnica, assim, por exemplo, eu ouvi um cara, gostei, por exemplo, Toninho Horta. Sim. Eu ouvi o Toninho Horta no disco do Milton. Depois que eu fui procurar, falei, pô, deixa eu ver se esse cara tem algum trabalho. Aí fui procurar os trabalhos do Toninho. Tá vendo? Olha que preciosidade que você pode perder numa dessa de não saber a ficha técnica. E tem vários artistas que eu conheci, que eu vi o disco do cara e não sabia quem era. Deixa eu ver a ficha técnica. Eu tô citando o Toninho porque eu sou fã do Toninho e aconteceu de fato várias vezes isso. Então, muitas vezes eu não conhecia o artista, mas aí eu olhava o encarte e quando eu via lá que os músicos eram bons, eu comprava o disco, mesmo sem conhecer o artista. Exatamente. Porque eu imaginava, se esse cara está bem acompanhado, né? Já é um bom cartão de visitas, exatamente, né? já é um plus, já é é quase que um endosso. E os próprios compositores também. Acaba que os compositores ficam muito prejudicados com essa questão de você não botar as fichas técnicas. Porque as pessoas, no geral, associam muito a música que está sendo cantada ao intérprete. E então, eu acho que é meio que um passo urgente, assim, para ser dado nessa coisa do streaming, na coisa da internet, você disponibilizar as fichas técnicas. Eu acho que já passo, passou da hora, passou da hora. É um passo urgente, né? Urgente, eu acho. E a coisa de fazer o disco gerar mesmo renda para você? Se pagar. Pelo menos se pagar. É difícil. A gente... geralmente, onde a gente vende mais disco hoje é nos shows, né? Aí é o disco mesmo. O disco mesmo. E como o meu disco foi lançado não há muito tempo, a gente ainda tá tateando aí essa parte de arrecadação online, né? Das plataformas de streaming. Ainda tô A gente aprendendo. Tem algumas que são bacanas, né? Tem o Spotify, que seu disco está lá, tem o iTunes, seu disco está no iTunes. Tá em todas, em todas porque eu tenho uma distribuidora que centraliza e manda para todas. Tem umas que eu nem sei o nome, mas que eu sei que tá. E então é um processo que eu ainda tô descobrindo, assim. Essa arrecadação online é uma coisa meio misteriosa para mim ainda. Vamos ver no que vai dar, né? O importante é estar lá, sabe? Eu acho que aos poucos as pessoas vão começando a ter consciência de que
que o trabalho tem um custo para ser feito e que Sim. é importante que as pessoas estejam comprando as músicas né? Inclusive eu até tive bastante compras do disco no iTunes e de faixas avulsas. Isso é muito legal. Isso foi bem surpreendente pra mim, porque eu pensei, cara, ninguém vai comprar, vão piratear, sei lá. Mas não, tem um pessoal ainda que eu acho que é um pensamento de fomentar. Tem umas pessoas agora que estão acordando. Agora que é verdade, talvez seja isso mesmo. Eu acho que espero que só seja. aumentar, é só aumentar. Valorização do artista, né? Porque o artista hoje, a maioria de nós trabalha independente, né? Trabalha sem a retaguarda de gravadoras, etc e tal. Então acho que o público tá começando a ver isso, né? Que de alguma maneira tem que fazer o dinheiro rodar na nossa profissão, porque a gente não tem mais essa retaguarda das gravadoras, né? A maioria de nós, pelo menos, não. Então o dinheiro tem que vir de outras fontes, né? Pra gente conseguir continuar fazendo a nossa arte, né? É isso aí. Beleza. Lindaço. Deixa eu falar, do teu disco, tem algumas coisas que são composições suas? Tem. Na verdade, o disco são 12 faixas, 10 são composições minhas. Caramba. Ele é quase todo autoral. Vamos fazer uma faixa sua? Vamos? Com certeza. Qual que você escolhe? Vamos fazer Leonino. Qual é a onda dessa música? Qual foi? Ela tem uma onda meio tango, assim, meio... E é uma coisa meio dramática. Uma declaração para um leonino, assim, uma declaração meio raivosa, né? Você vai ver. Vir ao teu encontro não era bem o que eu planejava. Pergunto-me se estás pronto para escutar minhas duras palavras. Mais pompa que o imperador russo, orgulho napoleônico. Pisa nas formigas em teu caminho, os espinhos das rosas não te ferem mais. Por isso venho aqui para te mostrar, te jogar na cara. Sinta o quanto eu te desprezo. Eu me cansei de ser a tua escrava. Leonino, tens um gênio forte. Pensas em render-me com teus encantos. Jogue fora a tua pele se quiseres que eu te respeite, mas eu sei, isso é demais para você. Não tenho ilusão. De Budapeste a Serra Leoa, a única coisa que ressoa é a sua impertinência e prepotência atroz.
Clara. Obrigada a você. Prazer enorme ter você aqui. Prazer é todo meu. É isso. Eu sempre quis muito, mesmo que parecesse ser modesto. Juro que eu não presto. Eu sou muito louco, mas na sua presença o meu desejo. Gente, eu tô aqui. Gente, eu tô aqui com a Clara Gurjão, cantora da nova geração que tá fazendo um barulho enorme por aí, um disco super bacana. Um barulho enorme e passa um carro. Vem cá, eu fico com o violão mesmo? Boto pra lá? fica com o violão, Fico, né? fica. Tá.